A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Palavra do culto da Vila Ré, dia 13/10/2025, Lucas capítulo 18. Ancião Adão de Aricanduva pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso. Um Deus, irmãos, onde nós sentimos de louvar Ele na terra, né, irmãos? Um Deus que nos surpreende em tudo, irmãos. Santo Deus. Deus nos surpreende em tudo nesta terra. Então, ficamos por aqui, irmãos. Deixa aqui os vossos pedidos de oração. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida, né? Às vezes a gente vai congregar em um certo local, chega ali, né, irmãos? Deus fala abertamente com cada um de nós. Deus nos surpreende, né, irmãos? Santo Deus. Este culto da Vila Ré, o servo de Deus conta um testemunho maravilhoso sobre uma juíza, irmãos. Preste bem atenção neste culto que ele vai mencionar a juíza quando Deus manda fazer algo na sua obra, irmãos. Ele recomenda. Vamos ouvir então na mesma comunhão. Deixa aqui os pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas, né? Vamos lá. Também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que em mim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esses versos, irmãos. Amém. Glória a Deus. O Senhor Jesus, amados irmãos, sempre fazia parábolas. E esta, irmãos, foi uma parábola que ele fez naquele dia, onde o Senhor estava, irmãos. Tinha muitas pessoas para ouvir-lhe, irmãos, para escutar os seus conselhos, para buscar uma consolação. E nós vemos aqui, irmãos, como está escrito por Lucas, essa parábola desse juiz iníquo. E essa parábola, amados, nós vemos que o Senhor fez ela dando um exemplo, amados, sobre a nossa vida de orar sempre a Deus e nunca desfalecer. É a palavra que o Senhor manda para nós nesta noite, assim, irmãos: não desfalecer, porque aquele que precisa de Deus, pelas suas causas, pelas suas necessidades, irmãos, claro que vai orar. Mas tem muitos irmãos que não têm paciência. Ele ora um pouco, irmão, e já quer ser atendido rápido. E o Senhor nos prova, irmãos, bastante às vezes. Ele ouve, mas Ele quer que nós oramos mais. Nós não podemos orar, irmãos, um pouco e já achar que oramos muito. Irmãos que irmão ora tão rápido que mal ajoelha e já levanta, não dá tempo nem de esquentar o joelho, irmãos. Dá tempo nem de prestar atenção no que vai falar, já levanta. E às vezes tem causa difícil, precisa de Deus, mas não ora da forma que o Senhor quer. E tem mais, irmãos, como nós vemos aqui: orar sempre e nunca desfalecer. A palavra que o Senhor nos dá, irmão, acredito que vai ser uma palavra curta, mas ela vai falar comigo que vem buscar a palavra, e vai falar com quem vem buscar a palavra aqui nessa noite também, irmão. Tem muitos irmãos que estão aqui nessa noite, irmãos, com grandes causas, com muitas
dificuldades, muitas adversidades na sua vida, que precisa de Deus. Bem-aventurado é aquele que precisa de Deus, irmãos, mas que entende que, além de precisar de Deus, precisa ter paciência e esperar também na vontade de Deus. Tem muitos irmãos que desistem rápido. Tem aquelas pessoas que não gostam de ficar na fila, irmãos. Às vezes a fila para ele é importante, vai receber um dinheiro, receber alguma coisa interessante, irmãos, mas fica na fila e já entra na fila, irmão. Particularmente eu não gosto de ficar em fila, mas a gente precisa, né, irmão? Tem pessoas que ficam na fila, irmãos, e já ficam olhando logo lá na frente, olhando para trás, e não quer ficar na fila, quer ser atendido rápido. E às vezes, irmãos, a senha dele vai demorar. Tem alguns, irmãos, que fica na fila um pouco e desiste. E quando desiste, logo chega a vez dele, mas ele já foi embora. Então, nesta noite, Senhor, manda esta palavra aqui. Você que está na fila da espera da misericórdia, não sai da fila, porque a sua senha vai ser chamada já nesses dias. Glória a Deus. Aquele que bate, irmãos, aquele que ora, irmãos, é tão gostoso orar a Deus bastante. Hoje Deus vai falar comigo e com vocês que estão aqui para orar mais a Deus, irmão. A palavra que o Senhor está mandando, irmão, quer dizer o Senhor aqui nesta noite. O Senhor quer dizer para nós aqui nesta noite, Ele precisa de nós orarmos mais a Ele, para sermos mais amigos dEle também, irmão. E tem mais, amados irmãos, enquanto um irmão ou irmã está sempre na oração, por curta que seja, por rápida que seja, por poucas argumentações que tenha, mas enquanto ora, ele vai ficar de pé nesta graça gloriosa. A nossa oração, irmãos, é uma força tão oculta e maravilhosa que nós temos, irmãos, uma intimidade com Deus que nós passa a ter, que quanto mais nós ora, mais o adversário confunde na nossa vida. Ele vai ficar muito confundido, irmãos, porque quando ele dá uma investida em nós, ele vai ver nós orando. Ele dá uma volta, irmãos, quando ele volta, nós estamos orando, viu lá Jó, irmãos? Ele, irmãos, foi lá no altar do Criador, lá nos céus, irmãos, falando, mas também Jó. E o Senhor falou para ele, mas esse é o meu servo justo e temente. E Jó vivia orando. E Jó não orava, irmão, só quando estava na necessidade. Jó orava para preparar os momentos de fraqueza que ele ia ter e os próprios filhos que ia ter. É difícil isso aqui, irmão. A gente orar pela nossa família, orar pela irmandade. Senhor, se ele for fazer alguma coisa errada, ou meu filho, ou minha filha, ou alguém, Senhor, desde já eu estou te pedindo, tenha piedade dele. Se ele falhar, Senhor, tenha piedade dele, ele pode falhar, mas eu já estou pedindo, Senhor, tenha piedade dele. Irmãos, nós mexemos no coração de Deus. Já orava, irmãos, não só na necessidade, como nesta noite o Senhor vai falar comigo, com todos nós aqui. Nós não vamos esperar orar a Deus só quando estamos em grande necessidade. Se você está passando uma fase boa na sua vida, irmãos, que muitos de nós é difícil estar tudo certinho, irmão, quando não é uma finança, é um problema de família, quando é um problema de família, é uma tribulação espiritual, é difícil estar tudo certinho. Mas se alguém está tudo certinho na sua vida, continue orando a Deus muito, porque o Senhor está querendo oração da igreja nesta noite. E a palavra, irmãos, que aquela mulher era uma mulher, irmão, muito simples. É uma parábola, na verdade, mas dá para se entender. Era uma viúva, irmãos, que não tinha conhecimento, era pobrezinha, não tinha conhecimento, que é lógico, irmãos, que não se fala com o juiz direto, irmão. Precisa ter um advogado, precisa ter um intercessor, precisa ter alguém para acessar o juiz, irmão. E essa mulher não tinha com certeza condições financeiras de ter um advogado. Era uma mulher muito simples, mas ela tinha coragem. Ela não tinha dinheiro, não tinha conhecimento, mas tinha coragem. Irmão, tem vezes que nós temos condições financeiras, tem conhecimento, mas não tem coragem. E o Senhor nesta noite manda a palavra do céu. Deus vai encorajar a igreja nesta noite. Irmão, se a coragem que nós precisamos, irmão, é para dar o bem da nossa vida, a coragem Deus vai mandar aqui na igreja nessa noite.
Quem tem coragem não tem medo de nada, irmão. Quem tem coragem enfrenta o gigante, enfrenta a tempestade. Um menino enfrenta o gigante com as pedrinhas na mão, o gigante armado, irmão, até os dentes todos cheios de armadura. Mas ele tinha fé, tinha coragem. Irmão, você está correndo do adversário, está correndo, irmão, de Jezabel, está correndo de coisas tão pequenas, te parece ser tão grande. Deus vai te encorajar. E com a tua coragem você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Irmão, quem está correndo hoje aqui, quem vem na igreja, Senhor, eu estou fraco, mas você está se acovardando, irmão, perdão de pregar dessa forma, eu mantenho meu jeitão, a caipirês e mineirês, irmãos, eu preciso corrigir, mas o Senhor, irmão, desta noite, não está mandando a palavra. Receba a coragem, com essa coragem você vai vencer a sua prova e não vai desistir dessa graça bendita. Aquela mulher tinha coragem, irmãos, ela não podia ser que dificilmente uma casa de um juiz, irmãos, quase todo juiz tem sempre guarnecida, tem algum policial que está por perto, por lá, irmão, principalmente quando ele tem um bom nome, quando ele é muito conhecido, então quando ele é meio ruizão também, precisa ser muito guarnecido, né, irmão? Eu conheci a nossa cidade uma juíza, irmão, a juíza era terrível, irmãos, ela judiava das pessoas, irmãos. Um dia nós tínhamos uma irmãzinha no Pará, irmão, a cultura de casamento é totalmente de São Paulo. Nossa irmãzinha casa muito jovem, irmão, não tem hora de fazer 16 anos para casar. Os irmãozinhos não viam onde fazer 18 anos para casar, irmão. E tinha uma família que a irmãzinha, ela tinha ficado órfã de pai, irmãos. E ela namorava o irmãozinho, temente a Deus. E ela também, irmãos, e a mãe dela, falei, tudo queria aquele casamento, mas ela só tinha 15 anos e meio. Pela legislação do nosso país, irmãos, as mulheres se casam a partir de 16. Mas a lei dá um recurso de casamento também com suplemento de idade antes dos 16. E foi lá no cartório, irmão. O cartório não queria aceitar o processo, porque sabia que aquela juíza era muito brava. A lei dá o direito, mas a juíza não aceitava, irmão. E um dia, bendito seja Deus, para parar do juiz iníquo, glória a Deus. Irmãos, um dia, ela foi lá e aquela juíza, irmão, criticou o irmão, debochou da irmãzinha. Mas havia um ser Deus, irmão diácono, irmão, muito cheio de Deus. Todo mundo respeitava muito aquele irmão por causa da autoridade que Deus dava para ele. Chamaram o irmão diácono para ir junto, conversar com a juíza, irmãos. Quando chegou a vez, conversaram com a juíza, ela debochou, irmão, extremamente a irmãzinha, e falou para ela fazer tudo que era de errado. Depois de uns dias, voltava o que ela fazia. Ela disse, doutora, eu não posso porque eu sou uma crente. É aí que ela debochou mais ainda. Aí o irmão diácono, irmão, ela não sabia que o irmão diácono que tinha aquela autoridade tão poderosa. E essa autoridade Deus vai mandar aqui na Vila Ré nesta noite. Glória a Deus, aquela coragem da viúva, aquela autoridade da viúva, Deus vai mandar aqui na igreja. E o Senhor vai fazer obra na tua vida. Você vai saber que Deus está na tua vida. Naquele momento, irmãos, o nosso irmão diácono, irmãos, apontou para a doutora. Você tem que respeitar essa moça, é uma serva de Deus, você está mandando ela prostituir, pecar. E ela debochou do diácono, irmão. Um diácono falou assim, doutora, eu vou te apresentar nas mãos de Deus. Ela debochou do diácono, então me entrega na mão de Deus, porque se for na mão do outro, mas na mão de Deus, pode me entregar. Irmãos, e ali cancelou tudo, foram para casa. Teve um culto da vicinal do piloto 25 e botou contando uma obra dentro da pregação da bendita palavra do juiz iníquo. Quem sabe tem algum juiz iníquo fazendo alguém sofrer, mas irmão, põe na mão de Deus, você vai ver, já Deus vai mudar o coração do juiz. Glória a Deus. Irmãos, o irmão foi no culto, irmão, no quilômetro 25, e chegou já às 9h30 da noite, irmão, todo empoeirado, transamazônica, estava tomando um banho, a esposa arrumando a janta. Daqui a pouco, uma caminhonete bonitona, buzinando desesperadamente. A irmã abriu a porta, era o marido da juíza, irmãos. O seu fulano está aqui, está tomando banho, chegou do culto agora, fala que é o marido da juíza.
E eu vim aqui porque ela está muito mal em casa e mandou eu vim buscar ele para orar para ela. Aí a irmã chegou lá, irmão, esposo dela, o marido da juíza chama desesperado para você ir logo. Ah, eu vou tomar meu banho em paz, eu vou jantar tranquilo, depois eu vou orar. Se Deus não vai sentir, eu vou, senão eu não vou não. Irmãos, e ele chegou na porta, pelo amor de Deus, vai leva, senão ela está muito mal. Ele falou, eu vou jantar, você espera, jantou, depois que jantou, vou orar, você espera, aí orou. Irmãos, hoje tem alguém que não tem paciência, e o Senhor também vai te dar paciência. Sem paciência nós não temos a obra de Deus na nossa vida, irmão. Certo? Deus tomou banho, orou, irmãos, aí o Senhor falou, pode ir. Aí o marido da juíza não foi, esperou, irmão. Ele foi no carro dele e o marido da juíza na frente. Quando chegou lá, a doutora, irmão, estava enrolando, deu uma cólica de rins tão grande nela, ela virava cambalhota no chão de dor. Irmãos, quando o irmão diabo chegou, ô seu Pedro, ora a Deus por mim, porque é um Deus que você falou, se ele põe na mão dele, ele está me matando, ora logo. Aí, e o processo, ó. Vai amanhã cedo lá que eu resolvo, mas ora logo, senão eu vou morrer. Irmão, no outro dia cedo levou a irmãzinha, assinou o processo de premeditado e casou, está lá em Altamira servindo a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Esta mulher, irmãos, ia lá no juiz todo dia. Ela não tinha entendimento, mas ela tinha coragem. Irmão, você pode ser sábio, você pode ter várias faculdades, pode ter cultura, pode ter finança, mas a coragem você não tem. E a coragem está vindo dos céus para você nesta noite. Glória a Deus, irmãos. Aí um dia, quando nós demos a Santa Palavra, o juiz já estava, irmão, cansado de ver aquela mulherzinha lá, sem entendimento, mas ela tinha sabedoria. Ele pensou, uma palavra de irmãos, ele pensou, bom, se eu não cuidar dessa situação, ela vai ficar vindo aqui todo dia me tirando a minha privacidade, me incomodando, então eu vou julgar a causa dela. E aí julgou, irmãos, cuidou da causa dela e ela foi embora. E o Senhor Jesus fez essa palavra, irmãos, e ainda falou, glória a Deus. Por algum tempo eu não quis ouvir, mas depois disse consigo, não temo a Deus, não respeito os homens, todavia como ela me molesta, eu vou fazer justiça. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Irmãos, para você que está buscando parar, parece que Deus está sendo tardio para você, mas não, está vendo a hora certa. Sabe o que está faltando em você? É orar mais. E uma palavra é essa aqui nessa noite, é a oração que o Senhor está pedindo para nós aqui nesta noite. A sua correria está te distanciando de Deus. Você lembra como você batizou? Como Deus, nos seus primeiros tempos, como o Senhor te abençoava? Andava nas ruas, andava no ônibus, no metrô, no avião, falando em língua. Sentia a presença de Deus. O Senhor estava contigo, orava e o Senhor atendia. Pedia, Deus te escutava. Mas sabe por quê? Porque você orava e confiava e agora não. Você ora só um pouquinho e corre demais. Corre demais e ora pouco. E hoje o Senhor manda a palavra, irmãos, corrigindo a mim que estou pregando ela, para nós todos aqui, irmãos, que estamos ouvindo, vamos orar mais a Deus. Vamos buscar mais o Senhor. Você começa a bater, é igual aquela mulher, todo dia, irmão, tem causa aqui que o Senhor está me mostrando, bendito seja Deus, pelo olho do Espírito de Deus, irmão. Tem causas grandes que você diz, comparar, é impossível, mas o Senhor, nosso Deus, o teu Deus, diz para você, é possível e é da minha vontade. Então você bate mais. Bate mais. Irmão, quem vai na nossa porta, por exemplo, hoje eu fui num lugar, eu dou uma batidinha, eu quando mando mensagem, eu ligo, mas eu nunca gostei de insistir. É normal, a gente quer falar com alguém, liga e fica fica ali, ó, e a pessoa, irmão, vence aquele prazo, começa de novo e a pessoa não atende. Eu não gosto disso não. Quando eu ligo, irmão Celso, quando eu ligo, bate, ó, o meu padrão é 3 vezes ou até 4 vezes.
Então não atendeu, vai que está orando, vai que está em alguma situação. Se essa pessoa vê que eu vai me ligar, ou então depois eu ligo. A gente desiste rápido, mas perante Deus não pode. Perante Deus, irmão, tem que bater agora. Chega na sua casa, vai orar: Senhor, aquela palavra veio, Senhor, me dá coragem, me ajuda a minha fé. Eu quero orar mais, eu quero santificar mais, eu quero bater mais na porta. Irmãos, o Senhor está mostrando pelos olhos do Espírito Santo, irmão, uma grande vitória está vindo no meio dessa igreja que vem buscar a palavra. Seja mais amigo do Senhor, irmãos. Um amigo sempre está perto, perguntando o que você precisa, como é que foi sua noite, como é que foi seu dia, você está no inferno, mas se está melhor, baixou a febre, está bem, já tem algo, irmão. O amigo está preocupado, então busque a Deus e o Senhor está vindo ao teu encontro. Aquela mulher, irmãos, sem entendimento, mas o principal, ela tinha disposição e coragem. Então o Senhor está terminando a palavra, manda esse conselho: vai bater na porta, vai bater. Irmãos, hoje é segunda-feira, né? Eu tenho certeza que essa pregação o Senhor está mostrando. Nesta semana já tem muitos muros sendo derrubados. Glória a Deus, já tem muitas chaves seletórias que vai inverter, irmão. Nós no Pará, irmão, não tinha energia elétrica, quase não tinha motor estacionado. Eu tinha motor estacionado na minha casa, irmão. Às vezes o ar-condicionado dá 30, 35 à noite. O bom neném estava lá hoje, tadinho do bom neném, irmão, tadinho. Hoje ele foi de Itaituba para Santarém, irmão, de Santarém foi para Belém. Quando eu liguei, estava almoçando no restaurante lá em Santarém, irmão, suadinho, calorão daquele. E então não tinha luz, irmãos, faltava energia lá chama Celpa, Pará. E todo mundo tinha que ter um conjunto gerador de luz. Eu tinha um também, irmão, um Tobati de 11 HP, irmão Samuel. A gente ligava, tinha um geradorzinho de 5 amperes, irmãos, e um arzinho congelado de 7.000 BTUs. E aí quando era meio sono, 2 horas da madrugada, acabava a luz da Celpa. Oh, meu Deus do céu, com 5 minutos o sol já descia, irmão. Meu Deus, você tem que ligar o Tobatinha. 2 horas da madrugada, e lá, e pegava o motorzinho, irmão. Eles quase não ligavam o gerador, que era o gerador pesado para o motor, mas normalizava, irmão, não tinha luz. Mas a gente tinha que desligar a chave, irmão, que estava desligada da rede da rua, e fazia, quando o motor esquentava um pouquinho, mexia na seletora para entrar luz no motor. Então, nesta noite aqui, tem chave seletora, tem coisa que está desligada, mas, irmão, tem uma mão poderosa que está vindo nesta noite para mudar a chave seletora. Vai haver luz, vai haver sabedoria, vai haver alegria, vai haver vitória, diz o Senhor, nesta noite. Glória a Deus. Não desista, irmãos. Igreja, não desista de orar. Não desista, irmão. Quem ora bastante não esfria na graça, não para de congregar. Quem ora bastante não tem tempo de falar mal da vida de ninguém. Quem ora bastante, irmãos, às vezes demora um pouquinho, mas Deus atende. Quem ora bastante, o Senhor te ouve, o Senhor te atende. Você vai vir aqui falar que Deus fez, vai vir aqui. Então, ore mais e fale menos. Ore mais e reclame menos. Você que é reclamador, lamentador, sou eu até na igreja, irmão, me diz: meu Deus, assim, a palavra vem um choro na igreja, e assim não traz, irmãos, um louvor. Traz um louvor hoje, servindo o céu, e cada um de nós tem um culto, irmão. É o culto da Vila Ré, mas cada um de vocês e de nós tem o nosso culto perante Deus. Tem alguns que vêm da igreja lamentando, irmão, como que irmão, vai no pronto-socorro, numa gemessão, que às vezes a dor, na verdade, não é tão grande, porque acostuma a reclamar. Então você que lamenta demais, pare de lamentar e ora mais, que essa lamentação vai ter que ir embora nesta noite. Quem ora mais, irmãos, o inimigo, toda vez que olha para você, ele vai ver a luz de Deus na tua vida. E o Senhor está me mostrando para pregar. E tem irmão que vai sair daqui com uma luz tão gloriosa, como Moisés desceu do monte. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, a luz de Deus estará na tua cabeça. E você não vai tropeçar no mal, você não vai cair na cilada. Irmãos, a oração faz bem. Dias atrás, irmãos, falando de oração, glória a Deus, eu fui no meu trabalho, irmãos,
Porém, naturalmente, e saí, irmãos, com a caminhonete na rua, irmão, quando eu saí de ré, quando coloquei a caminhonete na rua e posicionei para ir ao trabalho, o portão não estava fechando ainda. Aí me veio assim, o senhor falou, vai orar. Eu falei, mas Senhor, eu acabei de orar agora, Senhor. Eu questionei com Deus, Senhor, eu acabei de orar até com 2 minutos, eu orei, Senhor. Aí tem que vou, não vou. Aí voltei, irmão, tive a felicidade, voltei, entrei de novo, irmão. Os irmãos me perdoem, irmão, que eu vou falar para vocês como é que eu fiz essa oração. E aí, irmãos, ajoelhei e falei, Senhor, tu sabe que eu já tinha orado, mas eu vou pedir para o Senhor, eu não sei o que vai ser. Você tem misericórdia de mim? Em nome de Jesus, amém. Irmão, perdoe para falar do jeito que eu orei, mas a oração não foi nem 20 segundos, irmão Celso. Mas eu orei. E aí, quando eu fui na caminhonete, saí na rua, irmão, deu uma moto mais ou menos com 130. Irmão, vocês imaginam, irmão, eu estava com uma caminhonete, irmão, de um porte grande e pesada, irmãos. E essa moto, irmão, veio mais ou menos 130, bateu na lateral da minha caminhonete e me atravessou. Vocês já viram isso? Uma moto, irmão, atravessou uma caminhonete de 2,5 toneladas, irmão, atravessou. Aquela pancada, meu Deus, parecia um caminhão, era uma moto, irmão, pequena, de 200 cilindradas, meu Deus. E a pessoa caiu, quebrou toda a moto. Peguei na hora, irmão, peguei um amigo meu, açougueira, guarda a moto do bolso, vou levar para o hospital. Levei para o hospital, tive sorte, o médico era meu amigo, olha, vê o que precisa aí. Eu falei para você, esse é o nosso freguês, toda semana ele está arrebentado aqui. Quando falou assim, já me deu ontem, falei para você, é o freguês daqui, então eu já me aliviou um pouquinho a minha barra, né? Aí, irmãos, eu esperei lá. Aí foi tudo rápido. Com 20 minutos já tinha todos os antibióticos, não tinha quebrado nada, menos mal. Aí, irmãos, eu peguei, vamos embora. Irmãos, ele tá meio as raladinhas assim. Aí eu pensei, eu tava numa caminhonete bonita, né? Uma raiva bem bonitinha. Aí eu pensei, agora ele vai querer que, né? Eu roubar toda a moto dele, vai querer lamentar. Sabe o que ele falou assim? Falei assim, moço, você me desculpa do que eu fiz? Falei, desculpa. Eu sei que eu estou errado. Falei, tudo bem. Agora eu vou falar uma coisa, o senhor pode me ajudar? Se o senhor quiser, você pode me ajudar na minha moto? Falei, posso, vou te ajudar sim. Aí eu pensei, bom, vou levar lá na loja, se ele quiser tudo das peças originais, das mais caras, né? Vamos ver, mas se ele for humilde, levei, irmão, numa concessionária original da moto dele, e quando chegou lá, aí eu vou ver agora, né? Aí quando ele pedia as peças lá, não era muita coisa, ele pedia as peças, irmão, tinha original, que era um preço, que não era original a metade. Já que o meu parceiro vai pagar, eu vou pegar essa mais barata. Aí eu pensei, esse aqui eu vou ajudar, porque ele é humilde, irmão, eu falei, pode botar o original e eu vou ir pra ele. Irmão, Deus abençoe que depois de tudo, irmão, rumo a moto, aí eu cheguei em casa, fui trabalhar, aí, irmão, voltei pra casa, passou 2 dias, que eu falei, meu Deus, e meu carro, onde é que estragou? Eu procurei, irmão, até o dia de hoje, nunca achei onde é que o carro bateu, a moto bateu no meu carro, não ficou sinal nenhum, irmão. Aí eu falei, meu Deus, aí isso é aquela oraçãozinha que você fez, aquela oraçãozinha. Então hoje, estou pregando essa palavra que o Espírito do Senhor está mandando a nós. Oh, igreja, vamos orar mais diante do Senhor? Deus seja louvado. Amém. Culto glorioso, Vila Ré, dia 13/10/2025. Ancião Adão de Aricanduva, Lucas capítulo 18. Deus preparou um culto glorioso. Pedimos a nossa querida Irmandade encarecidamente que deixe aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida, né, queridos?
Fiquem todos na santa paz de Deus.